Olá, nesta aula abordaremos o tema proteínas. As proteínas correspondem, mais ou menos, a 15% do peso total de um organismo. Ou seja, são bastante abundantes. Quimicamente, os principais constituintes delas são o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. As proteínas apresentam uma gama de variedades, por exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína carreadora, a insulina, que promove uma sinalização celular, e o colágeno, que confere estrutura às células. 3 proteínas e 3 diferentes funções. Mas, afinal, qual o motivo dessa grande variabilidade nas proteínas? Para responder essa questão, temos que olhar para elas e entender suas características em comum. Bom, as proteínas são polímeros de aminoácidos, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, toda a variabilidade que conhecemos é proveniente desses 20 tipos. Os aminoácidos apresentam estrutura química semelhante, no qual apenas um grupo lateral, denominado de R, que é variável, apresenta também um grupo amino e um grupamento químico carboxila. Os 20 tipos de aminoácidos existentes são, na verdade, 20 grupamentos R diferentes. Existem algumas classificações para a variável R dos aminoácidos. Por exemplo, existem os polares, os não polares, os carregados positivamente e os carregados negativamente. Cada aminoácido é único e apresentam características importantes para a formação das proteínas. Os aminoácidos podem ser obtidos pela dieta e pelo próprio metabolismo, sendo classificados em essenciais quando não são produzidos pelo organismo. Ou seja, precisam serem adquiridos pela dieta, e existem os não essenciais, que são aqueles que o próprio metabolismo é capaz de produzir. Um fato importante dos aminoácidos é que eles podem reagir entre si, através de uma reação de condensação, formando um dipeptídeo e liberando uma molécula de água. Um novo aminoácido pode reagir novamente com um dipeptídeo, formando um tripeptídeo. De 3 a 100 aminoácidos, chamamos de polipeptídeos, e acima de 100, chamamos de proteínas. A ligação formada pela união de 2 aminoácidos é chamada de ligação peptídica. É uma ligação covalente e de conformação planar. Essa conformação da ligação peptídica deve-se ao fato da ressonância entre o átomo de nitrogênio e o átomo de oxigênio. A ligação peptídica ela adquire caráter de uma ligação dupla, impedindo a livre rotação dos átomos e adquirindo essa conformação planar. Esse impedimento de rotação é importante no enovelamento proteico, limitando um pouco as várias possibilidades de conformações que a proteína pode adquirir. Então, a sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas forma a estrutura primária de uma proteína. Logo, essa sequência é a primeira etapa no processo de formação de uma proteína. Linus Pauling, em 1948, percebeu que os aminoácidos apresentavam várias possibilidades de formação de pontes de hidrogênio. Ele criou um modelo hipotético de como as proteínas se formavam. Ele percebeu que tinha a possibilidade da formação de uma hélice, que ele chamou de alfa-hélice, que era estabilizada por pontes de hidrogênio. Ele sugeriu também a formação de um segundo tipo, a folha beta-preguiadas, que também eram estabilizadas por pontes de hidrogênio. Esses modelos foram posteriormente comprovados cientificamente. A alfa-hélix e a folha beta-preguiadas correspondem à estrutura secundária de uma proteína. A cadeia lateral dos aminoácidos na sua estrutura secundária pode interagir quimicamente. Existe a possibilidade da formação de pontes de hidrogênio, ligações iônicas, interações hidrofóbicas e disulfetos de tipo disulfetos. Essas interações criam um rearranjo tridimensional, termodinamicamente estável. Essa conformação 3D corresponde à estrutura terciária de uma proteína. A estrutura quaternária de proteína é, na verdade, a junção de várias cadeias polipeptídicas. Esse arranjo gera uma conformação única, tridimensional, termodinamicamente estável. É o estado nativo da proteína, ou seja, o seu estado funcional. Alguns aspectos importantes relacionados com as proteínas são: a sua estrutura tridimensional é determinada pela sua sequência de aminoácidos, a sua função depende de sua estrutura. Quimicamente, os resíduos de aminoácidos apolares se encontram no interior da proteína, enquanto a porção hidrofílica no exterior, em contato com a água. Esse efeito hidrofóbico é essencial no processo de enovelamento proteico. Além disso, a perda da sua estrutura leva à perca de funcionalidade. Vários fatores podem levar à desnaturação proteica, como o pH, a temperatura, a força iônica e o potencial redox. Em resumo, as proteínas são estruturas químicas abundantes no organismo. Existem 4 níveis, que são direcionadas desde os aminoácidos até uma conformação única tridimensional e funcional. Vale ressaltar que todas as formas de vida na qual conhecemos atualmente são compostos por proteínas. Além disso, muitos dos medicamentos atualmente no mercado atuam ativando ou inibindo a função dessas proteínas, mas isso são assuntos para futuras aulas.